Você já reparou que, de uma hora para outra, os carros da BYD estão por toda parte? A marca chinesa invadiu as ruas do Brasil. Mas será que foi realmente assim, do nada? O que está por trás dessa explosão de popularidade? Será mais uma moda passageira ou já é uma mudança forte na indústria automotiva, não só brasileira, mas mundial? Hoje vamos contar a verdade sobre isso, que envolve a estratégia ousada de uma empresa nascida do outro lado do mundo e até decisões tomadas em gabinetes governamentais do nosso país. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A história começa em Shenzhen, quando o órfão Wang Shanfu funda a BYD, que é sigla da frase Build Your Dream, construa o seu sonho. Ela foi fundada em 95 como uma empresa de baterias para celulares de marcas como Motorola e Nokia, além de fornecer o produto para eletrônicos diversos do mercado. Você já pensou uma fábrica de baterias de celulares virar esse conglomerado, essa potência? Impressionante. Chongfu, além de engenheiro e químico, era obcecado por baterias cujo monopólio pertencia a famosas marcas japonesas como Sony, Panasonic e Sanyo, focadas mais em automação e maquinário caro. Chongfu veio na contramão, fragmentando a produção e apostando numa mão de obra mais intensa e barata. A empresa começou com 20 funcionários, dissecando as baterias da Sony e Sanyo para imitá-las e aprimorá-las, para que Chongfu pudesse fabricar produtos de qualidade similar. Não era muito bonito, mas funcionava muito bem. Bem, mesmo com os processos mais artesanais, a empresa cortou custos a ponto de superar concorrentes japonesas em contratos internacionais e copiando as gigantes japonesas, coisa que o próprio Chongfu admitiu, a empresa economizou em pesquisa e desenvolvimento. Rapidamente a marca se popularizou na China, graças a essa fórmula, e em poucos anos a BYD tornou-se fornecedora dominante de baterias para a indústria de eletrônicos. No início dos anos 2000, ela já era a maior fabricante de baterias recarregáveis da China, produzindo centenas de milhares de unidades por dia. Mas a popularidade da BYD não vem só de sua eficiência, pois uma tragédia no início dos anos 2000 foi uma peça-chave para o sucesso, por mais paradoxal que isso pareça, né? O atentado do 11 de setembro. O ataque às Torres Gêmeas fragilizou o mercado internacional. Afinal, os investidores, com medo dos Estados Unidos entrarem num conflito maior, passaram seus capitais para empresas baseadas em áreas como Hong Kong e afins, como a BYD. O contexto de juros baixos e liquidez abundante no pós-11 de setembro estimulou investimentos em empresas chinesas promissoras. Em 2002, a BYD já era uma gigante no mercado de baterias e colaborava como parte do crescimento econômico chinês. Nessa época, vale lembrar, ocorria uma expansão da demanda mundial por baterias de lítio. Não sei se você se lembra disso. Graças à disseminação dos telefones móveis e notebooks, a fabricação desses eletrônicos migrou em peso para a China. Logo, era natural que as baterias também passassem a ser feitas localmente, o que favoreceu empresas chinesas. Mas foi em 2003 que ela tomou a virada de chave decisiva para o sucesso que é hoje. Apesar de que, na época, a ideia fosse considerada um suicídio empresarial. Chongfu decidiu expandir a BYD e apostou numa montadora estatal de automóveis quase falida. Ele comprou a Changshuan Automobile por 32 milhões de dólares. Os investidores da BYD se sentiram traídos, prevendo a falência da empresa de Chongfu. Mas o engenheiro já tinha a visão de carros elétricos, coisa de ficção científica na época. E tudo que ele precisava era de uma planta de montagem de automóveis, uma fábrica de moldes e um departamento de P&D automotivo, tudo incluso em sua compra. Nos dias seguintes, as ações da BYD despencaram mais de 25% na Bolsa de Hong Kong, uma das maiores do mundo, e o CEO recebeu dezenas de ligações para que revertesse a compra.
Mas Xuanfu estava decidido e tinha decretado que a segunda metade de sua vida seria dedicada aos carros. E uma curiosidade: Wang Xuanfu mal havia aprendido a dirigir quando resolveu virar fabricante de automóveis. Xuanfu não sabia fazer carros, então ele retornou à estratégia das baterias, copiar e colar. Fez um Ctrl+C, Ctrl+V e mandou desmontar diversos automóveis de marcas famosas no mercado, japonesas e internacionais, para analisar peça por peça e entender os seus designs e processos, engenharia reversa. Xuanfu não tinha vergonha nenhuma em aprender com outras marcas, tanto que o seu primeiro carro desenvolvido internamente, o sedã BYD F3 de 2005, era visivelmente inspirado no Corolla da Toyota. Porém, mais uma vez a estratégia deu certo e o BYD F3 vendeu mais de 1 milhão de unidades na China. O carro ainda não era elétrico, é claro. Lembre-se ainda que estamos em 2005, mas Xuanfu já estava de olho na eletrificação dos automóveis e tinha como desafio pessoal integrar suas baterias aos veículos assim que possível. O primeiro anúncio dentro da ideia de eletrificação veio em 2008, 5 anos depois de entrar para o setor. A BYD lançou o F3DM, o primeiro sedã híbrido plug-in do mundo, produzido em escala comercial. O veículo, novo no mercado, rodava alguns quilômetros na bateria antes de acionar o motor a gasolina. O carro não foi um sucesso de vendas, mas saiu na frente de gigantes como a GM e a Toyota. Mesmo com as dúvidas do investimento de 2003, em 2008 as percepções começaram a mudar, graças a mais um golpe de sorte de Xuanfu. Ou melhor, graças a um empurrão que ele recebeu do mega investidor americano Warren Buffett, que geralmente passava longe de empresas tecnológicas ou automotivas. Buffett foi influenciado por 2 colegas e, por meio de sua empresa, a Berkshire Hathaway, pagou cerca de 230 milhões de dólares por apenas 10% da BYD. Na época, investir em carros elétricos chineses era bem fora do comum, mas o investidor garantiu a sua tacada de mestre, pois as baterias eram de fato muito boas e era uma parte mais difícil de se investir num carro. Além disso, ele sabia que a BYD já mostrava interesses além da China, olhando o mercado ocidental. Esse selo de credibilidade conferiu à BYD grandes olhares do mundo financeiro. A perspectiva perante a empresa mudou, sendo considerada, respeitada e profetizada como a maior montadora do mundo num futuro inevitavelmente elétrico, segundo palavras de Buffett. A BYD recebeu atenção global, destacada como uma promissora marca de carros verdes pela mídia internacional. Mas quando exibiu um dos seus primeiros carros elétricos, o crossover E6, em salões internacionais em 2010, a recepção não foi como Xuanfu esperava. Na exibição, ele anunciou planos para entrar no mercado dos Estados Unidos, o mais exigente do mundo, mas muitos duvidavam da capacidade de uma marca chinesa novata de competir com as tradicionais americanas ou europeias, tanto nos quesitos de qualidade quanto de segurança. E não era loucura da cabeça de Xuanfu, não. A desconfiança com a marca ficou evidente quando o bilionário Elon Musk, numa entrevista famosa para a TV Bloomberg em 2011, riu quando questionado sobre a BYD como potencial rival da Tesla. O empresário perguntou: "Você viu o carro deles?" E disse que não achava o produto bom, com um design nada atraente e uma tecnologia fraca. Hoje, mais de uma década depois da entrevista, Musk tem outra opinião sobre a BYD, claro. Atualmente, Tesla e BYD são tanto aliadas quanto competidoras no mercado. Os carros da marca chinesa evoluíram e em 2022, na China, a Tesla, pela primeira vez, perdeu a liderança de mercado para a BYD. E mais ironicamente ainda, ela virou fornecedora de Elon Musk, que em 2023 começou a usar as baterias Blade LFP da BYD em seus Model Y, fabricados na Europa. O próprio Elon Musk, nesse mesmo ano, reconheceu publicamente que a notícia de rompimento de relações entre Tesla e BYD era falsa e enfatizou que as duas empresas mantinham relações positivas.
A BYD e a Tesla hoje são os grandes nomes globais em veículos elétricos. Então, não há como evitar comparações. Mas apesar de competirem no mesmo setor, os caminhos que ambas seguiram são completamente diferentes. Musk tem uma visão moldada pelo Vale do Silício, né? E ele define a Tesla como uma empresa de tecnologia que também faz carros, enquanto a BYD se considera uma empresa industrial integrada. A Tesla foca em software, automação e inteligência artificial. Os carros são apenas mais um dos seus gadgets, dispositivos, e implementa a estética futurista que Musk deseja colocar no mundo. Ele privilegia robótica e algoritmos, tanto que o valor da Tesla deriva mais de sua promessa tecnológica do que apenas dos carros em si. Já a BYD, não, ela segue uma filosofia industrial. Chong-Fu construiu a empresa de baixo para cima, dominando primeiro a parte menos glamurosa, que são as baterias, e depois todo o resto. No fim, a BYD controla a cadeia produtiva inteira. Ela fabrica suas próprias células de bateria, desenvolve os seus semicondutores, monta os próprios veículos e até cuida da distribuição com frotas de navios próprios da empresa, uma potência. Outra diferença está no componente principal da bateria. A BYD apostou desde cedo na química de fosfato de ferro e lítio, a LFP ou LFP, que é menos densa em energia que as baterias de íon lítio com cobalto, mas muito mais barata e segura. A Tesla, antes de começar a comprar as baterias da BYD, começou usando baterias de níquel, cobalto, alumínio, ou níquel, cobalto, manganês fornecida por outros parceiros. As baterias LFP da BYD, conhecidas como Blade Battery, passou décadas sendo refinada até ser lançada oficialmente em 2020. O produto inovador reorganiza as células em formato de lâminas para otimizar espaço e desempenho e compete quase de igual para igual com as de níquel-cobalto em autonomia e potência, porém custando menos e com mais segurança. A BYD fez questão de mostrar isso ao mundo de uma forma bem visual, por meio do famoso teste do prego. O teste do prego é considerado um dos mais rigorosos na indústria de baterias. É o seguinte, consiste em perfurar a célula da bateria com um prego de metal, o que em condições normais pode causar curtos-circuitos internos, superaquecimento e até explosão ou fogo na bateria. No caso da BYD, o resultado surpreendeu. Ao ser perfurada, a bateria não emitiu fumaça nem pegou fogo e a sua temperatura exterior ficou apenas entre 30 e 60 graus. Ou seja, mesmo danificada drasticamente, a bateria manteve a compostura e não entrou em combustão, diferente de baterias de íon e lítio convencionais que costumam incendiar em tal teste. E esse foi o marketing da BYD por um tempo, divulgando os resultados sempre que podia. Principalmente quando aumentaram as notícias de carros elétricos de outras marcas pegando fogo, você deve se lembrar disso. Além do prego, a bateria Blade também foi exibida suportando outros abusos extremos. Por exemplo, ser atropelada por caminhão, dobrada, aquecida a 300 graus em forno e sobrecarregada em 260% sem pegar fogo em nenhuma dessas situações. Senhores testes, né? Pois bem, depois da gente construir toda essa história e estratégia, chegamos no que você quer saber. Como a BYD, da noite para o dia, conquistou as ruas do Brasil. Bem, diferente do que se pensa, a entrada da BYD em solo brasileiro não aconteceu da noite para o dia e foi impulsionada pelo vácuo deixado por uma gigante americana. A BYD desembarcou no Brasil em 2015 de forma discreta, tímida, montando apenas uma fábrica em Campinas para produzir chassis de ônibus elétricos. Além disso, montou outra fábrica no Polo Industrial de Manaus, no norte, para as suas baterias LFP. Sua chegada já começou trazendo ao Brasil duas especialidades: transporte coletivo elétrico e tecnologia de energia limpa.
Mas foi em 2023 que a BYD anunciou o investimento de 3 bi de reais para assumir o complexo industrial da Ford em Camaçari, na Bahia, que tinha sido desligado em 2021, quando a indústria americana encerrou as atividades no nosso país. A iniciativa teve apoio do governo da Bahia e hoje a BYD está montando 3 novas fábricas no local. Uma para produzir veículos de passeio elétricos e híbridos, outra para continuar montando chassis de ônibus e caminhões elétricos, e a terceira, como a de Manaus, para processamento de lítio e fosfato de ferro, mas voltada à exportação. Mas enquanto a fábrica não estava a todo vapor, a BYD adotou uma estratégia que foi considerada agressiva por alguns economistas e estudiosos da área financeira: importar carros elétricos da China para o Brasil. Em 2022, a empresa iniciou as vendas dos seus modelos de automóveis no país, começando com as SUVs e sedãs elétricos e híbridos, e depois lançou modelos mais acessíveis como o Hatch Dolphin e o SUV compacto Yuan Plus Atto 3. Mas esse crescimento inesperado pelo público não foi tão inesperado assim para Xuanfu. Nenhuma história de sucesso industrial na China acontece sem um fator crucial, que é o apoio do governo chinês. E no caso da BYD, eles nunca esconderam esse fator. O próprio Wang Xuanfu afirmou em entrevistas que a empresa só cresceu como cresceu porque o governo chinês a tratou como estratégica para o futuro do país. E isso faz todo sentido. A China, desde os anos 2000, segue um plano quinquenal de industrialização verde. E empresas como a BYD recebem incentivos, subsídios e financiamento de bancos estatais, muitas vezes com juros apenas simbólicos ou até negativos, desde que sigam as diretrizes nacionais. E quando a BYD chegou ao nosso país, é claro que esse modelo veio junto. A empresa teve acesso facilitado a linhas de crédito, subsídios à importação e apoio institucional, não apenas na China, mas também no Brasil. A retomada da planta da Ford na Bahia, por exemplo, teve isenção de impostos estaduais, promessa de infraestrutura e suporte logístico. Além disso, o novo programa Mover do governo federal, que substituiu o antigo Rota 2030, dá incentivos para empresas que investem em eletrificação e descarbonização, o que a BYD já defendia faz tempo e aproveitou para surfar nessa onda. Tá, mas o crescimento relâmpago da marca também levantou questionamentos. Alguns economistas dizem que, apesar dos benefícios óbvios de atrair uma montadora inovadora para o Brasil, há um risco real de dependência. A BYD traz o capital, a tecnologia e o produto pronto, mas o seu modelo de negócio é quase totalmente verticalizado. Ela mesma domina tudo, da extração de lítio à venda. Isso deixa pouco espaço para os fornecedores locais, desenvolvimento nacional de tecnologia e transferência de know-how, que é o conhecimento das normas, métodos e procedimentos em atividades profissionais. E os problemas não param por aí. A BYD, apesar da fama e benefícios na indústria, também acumula problemas seríssimos. Em 2022, a ONG China Labor Watch publicou um relatório acusando a empresa de práticas análogas à escravidão em algumas de suas fábricas, com jornadas exaustivas, alojamentos precários e refeições coletivas em bacias. A empresa nega tudo, mas os relatos foram usados em audiências internacionais sobre trabalho forçado na cadeia produtiva chinesa, um problema que não é de hoje, então há boa possibilidade de ter um fundo de verdade. Outro ponto sensível é a disputa por mercado. Montadoras tradicionais dentro do Brasil, como Volkswagen, Stellantis e até a própria GM, vêm reclamando nos bastidores da concorrência desleal. Afinal, como competir com uma marca que recebe bilhões de incentivos, financia operações com capital estatal e ainda tem apoio diplomático direto? Procedem as reclamações, claro. A tensão ficou tão grande que, num movimento raríssimo, as maiores montadoras do Brasil decidiram se unir e enviar uma carta diretamente ao atual presidente. No documento, pintaram um cenário apocalíptico. Diziam que se todas as empresas seguissem pelo mesmo caminho da BYD, importando veículos parcialmente montados com apoio estatal estrangeiro,
o país iria herdar um legado de desemprego, desequilíbrio da balança comercial e dependência tecnológica. Mas a BYD não deixou barato. Em resposta pública, a marca chinesa alfinetou os concorrentes, dizendo que o tom da carta era dramático, de quem acabou de ver um meteoro no céu, e comparou os signatários a dinossauros assustados com a chegada de uma nova era. Segundo a montadora, o incômodo real não era com impostos ou empregos, mas com a perda do protagonismo das marcas tradicionais. O clima esquentou, tanto que foi preciso o governo intervir. A solução foi decretar que a BYD poderia continuar importando carros em partes com isenção de imposto, mas só por 6 meses e com um teto de valor. Depois disso, as alíquotas voltariam a subir gradativamente até chegar a 35% em 2027. Mas, mesmo assim, ainda existe um receio de que, sem uma política clara de contrapartidas, o Brasil vire apenas um mercado consumidor da BYD e não um polo industrial de verdade. Mas, em se tratando de mercado, isso não significa que a BYD seja uma grande vilã da indústria. Ela está apenas jogando o jogo. E, diga-se de passagem, jogando muito bem. O seu modelo é eficiente, a sua bateria é segura, o seu produto é competitivo e, principalmente, ela está entregando algo que o consumidor brasileiro quer: um carro elétrico moderno, bonito, com bom alcance e por um preço viável, acessível. Em 2023, o Dolphin se tornou o elétrico mais vendido do país em apenas 4 meses. Melhor resposta do mercado não poderia ser possível. O problema, na verdade, é outro, Vamos falar aqui rasgadamente. A ausência de um debate claro sobre o que queremos para o futuro da mobilidade no Brasil. Esse modelo precisa ser debatido. Vamos seguir comprando tecnologias prontas ou nós queremos desenvolver as nossas próprias? Vamos apostar tudo num único player estrangeiro ou vamos diversificar? Vamos exigir responsabilidade das montadoras ou vamos continuar fechando os olhos para a origem do que consumimos?